meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, que vai falar a respeito do centurião de Cafarnaum. E depois de concluir todos este discurso, porque Cristo estava no monte pregando, e concluir esse discurso perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, ouviu-lhe o centurião, uns amigos, dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Então, esse centurião estava cheio de fé em Cristo, em Deus, e ele apenas disse: basta Jesus dizer uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Ele é um centurião e o rei tem autoridade sobre ele. E tenho também soldado e sobre o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai. E a outro digo: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Então, ambos são obedientes, E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda Israel tenho achado tanta fé. Então ele achou muita fé nesse centurião, muito mais do que o povo israelita para quem ele veio resgatar, E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo, E no capítulo 11, no capítulo 7, versículo 11, o filho da viúva de Naim, E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão, que os seguia a Jesus nesse tempo, E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade.
E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão, né? Moveu-se de íntima compaixão por essa senhora e disse: não chores, né? E chegando, tocou o esquife e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, né? Então ele foi ressuscitado, o filho, né, dessa viúva, e entregou a sua mãe. E de todo se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, né? E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E João, esse é o capítulo 7, versículo 18, João envia dois discípulos seus a Jesus. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas, né? E João, chamando dois dos seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo, né, mandou perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Né? João queria saber se era esse o Messias, né? Que está lá escrito em Isaías. Né? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João o Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Perguntou a Cristo, né? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. E os discípulos de João viram essas maravilhas que Jesus estava fazendo. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, e que os cegos vê, os coxos andam, os leprosos são purificados, né? Os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres anuncia-se o Evangelho. Então, Cristo mandou avisar a João desses feitos todos que Cristo, desses milagres todos que Cristo anda fazendo, né? E ouvindo também a palavra. E tendo-se retirados os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João, que saíste a ver no deserto uma cana abalada pelo vento. Mas que saíste a ver? Ele perguntou, né? Um homem trajando de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestiduras e em delícia estão nos passos reais, né? Tá falando do rei, né? Que tem vestiduras esplêndidas, né? Delícia, estão nos passos reais. Mas que saíste a ver um profeta, sim, vos digo, é muito mais do que profeta. Cristo está explicando que é muito mais do que profeta.
Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho, que prepara o caminho para Cristo, né? É o João Batista, o Elias, né? E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João o Batista, né? Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. O menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, né, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizado por ele, né? E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? Perguntando aos escribas aí, dos fariseus, os doutores da lei, né? E a quem são semelhantes? Perguntou. E eles são semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocávamos flauta e não dançaste, cantávamos lamentações e não choraste. Porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Jesus está falando para esses fariseus. Veio também o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comelão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. No capítulo 7 de Lucas, versículo 36, a pecadora que ungiu os pés de Jesus, né? E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, essa pecadora sabia que Jesus estava lá, levou um vaso de alabastro com unguento, né? Essa retrata aqui está lá em Mateus, né? Diferentemente, porque a de Mateus, a mulher derrama esse alabastro unguento por cima de Jesus, né? É relatado que ela derrama, dá um banho nele. Em Marcos, né, ela quebra o vaso em Jesus e derrama esse mesmo alabastro e unguento em Jesus. Aqui está diferente um pouco, né? E estando por detrás de os seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava com os cabelos, porque os cabelos dessa senhora eram muito grandes da sua cabeça, e beijava-lhes os pés e ungia-lhes com o unguento que ela levou, né? Porque lá em Mateus, aquele banho que aquela mulher deu com alabastro e unguento era a preparação para o sofrimento de Cristo quando fosse ser crucificado, né? Lá em Marcos também é a preparação para quando ele fosse crucificado. Aqui também será, né? Esse unguento é para aliviar as dores de Jesus na carne, quando ele fosse chicoteado, for botado a coroa de espinho na cabeça, tudo isso vai gerar dor. E esse unguento é uma coisa que tira a dor, que sara, né? Por isso que essas três mulheres descritas aqui, que pode
não sei se é a mesma, né? Porque cada um está fazendo uma coisa diferente, né? Lá em Mateus, ela dá um banho nele, derrama sobre Cristo. Em Marcos, né? Ela quebra o vaso e derrama sobre ele. Aqui ela unge os pés. Cada um está com uma tradução diferente, né? E assim, quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, né? Falava consigo dizendo: se este fora profeta, né? Com Cristo, se este fora profeta, bem saberia que quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize, mestre. Um certo credor tinha dois devedores, né? Porque ele estava contestando o que essa senhora fez, essa pecadora, né? Que ela foi lá e ungiu os pés do Senhor, mas ele murmurou, dizendo, aí Cristo respondendo disse: um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhes 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Perdoou de 500 e perdoou de 50. Agora, dize, pois, qual deles amará mais? Né? E Simão respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou, né? E lhe disse: julgaste bem, né? Simão acha que o que mais foi perdoado era o que devia os 500. Realmente foi, né? Porque o outro só devia 50 e esse outro devia 500 e foi perdoado, esse foi. Mas não é por isso que ele vai amar mais do que esse, né? Como ele está dizendo. Então, dize, pois, qual deles o amará mais? Né? Aí ele respondendo, eu acho que quem vai amar mais, o que perdoou, é o que devia 500. Né? Aí Deus disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê tu esta mulher? Perguntou. Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés. Está falando para Simão, porque ele entrou na casa de Simão e Simão não deu água para ele lavar os pés, né? Com lágrimas e enxugou com os seus cabelos da cabeça, né, dizendo para João que ele nem lavou os pés, nem enxugou, mas a mulher pecadora veio lá de fora crendo em Jesus, né, e fez essa boa ação, né, lavou os pés, botou um unguento, porque Cristo vai sentir dor nos pés também quando for ser cravado, né, quando ele tiver para carregar a cruz, vai ser descalço, né. Então, tudo isso é preparação para a sua crucificação. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés, né? Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe serão perdoados, porque muito há amor, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Né? E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este
que até perdoa pecados. Eles ficaram murmurando. E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus Cristo disse, né, que a fé dela a salvou, que ela era uma pecadora, né? Então, ali naquele momento, Jesus Cristo perdoou os pecados dela, né? No capítulo 8 de Lucas, né? Capítulo 8 de Lucas, as mulheres que serviam a Jesus com os seus bens, né? Quando Jesus andava pregando, iam mulheres junto dele e elas tinham bens e vendiam para dar de comer a ele, de beber e etc, né? E também dar aos necessitados. E aconteceu depois dito que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, né? E os 12 iam com ele, os 12 apóstolos iam com Cristo. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Cristo tirou 7 demônios dela. Então, essas mulheres seguiam Jesus, né, e ajudavam ele. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o servia com seus bens. Essas mulheres eram ajudadoras de Cristo. Quando ele andava na pregação, fazia comida para eles todos, né? Dava de comer, de beber e etc. No capítulo 8 de Lucas, versículo 4, a parábola do semeador. Todas essas coisas que eu estou lendo, elas são idênticas a Mateus, né? São idênticas também ao livro de Marcos, né? Com algumas diferenças, porque essa mulher do guento aí, lá em Mateus, ela derramou o guento sobre Cristo. Lá em Marcos, ela quebrou o vaso sobre Cristo. E aqui em Lucas, ela apenas ungiu os pés de Cristo, né? É um relato diferente. Não sei se é as mesmas mulheres, mas o guento é o mesmo, de alabastro e guento. A porção é a mesma, né? E aqui no versículo 4 do capítulo 8 de Lucas, a parábola do semeador, né? Ajuntando-se uma grande multidão, isso também está lá em Mateus, também está lá em Marcos, nessa parábola. Vendo todas as cidades, vindo, né, de todas as cidades, ter com Jesus, disse-lhe por parábola. Um semeador saiu a semear. Esse semeador é Jesus Cristo, né? Esse semeador é Jesus Cristo. E semeando, quando a semeava alguma semente, né? Semeava, caiu alguma semente junto do caminho. E foi pisada, e as aves do céu comeram, né? A semente, o semeador é Jesus Cristo. A semente é a palavra de Deus que Cristo está semeando para o povo, para que onde Deus manda, né? Que é para o povo israelita, para o povo das tribos de Judá e os gentios que estão com eles, e os outros que já sabem da lei de Moisés. Por isso que Deus enviou Jesus Cristo para o que estava abandonando a lei de Moisés e o templo de Deus e seguindo outros pastores já nessa época aí, né? Já tinha cães gulosos nessa época que Isaías já relata, né? Lá em Isaías 56:11. Já tem templos criados para colocar suas estátuas, seus deuses nesse tempo aí. Então, como esse povo se bandearam para a legião do mal,
não quiseram as exortações nem de Isaías, nem de Zacarias, nem de Jeremias, nem de Malaquias, né? Não quiseram aceitar esses quatro últimos pregadores enviados por Deus para exortar o povo de Deus, né, a sua herança. Eles não aceitaram, né? Não aceitaram e continuaram na legião do mal, não quiseram voltar para a legião de Deus. E Deus, vendo que estava perdendo, como perdeu lá na primeira criação, então enviou seu filho para se transformar em carne e tentar resgatar esse povo, mas não vai surtir efeito porque eles vão acabar crucificando Jesus, né? E outra semente caiu sobre pedras e nascida secou-se, pois que não tinha umidade, né? E a outra caiu entre espinhos e crescendo com ele os espinhos o sufocaram, né? Essa semente nasceu, cresceu, mas dentro de uma moita de espinhos ficou sufocada, né? E a outra caiu em boa terra, né? Toda essa parábola está em Mateus, está em Marcos e agora em Lucas, né? E a outra caiu numa boa terra e nascida por lá, em Marcos nasceu por 100, por 60 e por 30, né? Aqui nasceu por 100, assento por um, dizendo ele estas coisas, clamava quem tem ouvido para ouvir, ouça, né? E os seus discípulos o interrogavam, dizendo, que parábola é esta? E ele disse, a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábola, né? Mas aos outros por parábola, né? Para que vendo não veja e ouvindo não entendam, né? Esta é, pois, a parábola, a semente é a palavra de Deus, né? Que Cristo está semeando, né? E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, né, a palavra que Cristo está pregando. E depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salve crendo, né? Esse o diabo entra nesse pessoal que recebe a palavra de Deus e faz com que eles se esqueçam de Deus, porque o diabo é um Deus também muito poderoso e ele oferece prostituição, oferece farra, né, bebedeira, oferece um roubo perfeito, uma enganação perfeita, uma mentira perfeita, né? Um adultério perfeito, tudo isso faz parte do poder do diabo para enganar o povo, né? Então esse povo que recebe a palavra de Deus aí, esse primeiro da beira do caminho, é que ouve, entra no ouvido e sai pelo outro, e ele segue na legião de Satanás, né? O que estão sobre pedra, estes são os que ouvindo a palavra recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas crê por algum tempo e no tempo da tentação se desvia, né? Então, esse recebe a palavra, dessa semente que caiu entre as pedras, ela nasce, né? Cresce no coração dessa pessoa, né? Ele recebeu a palavra, ele colocou no coração, mas quando Satanás oferece uma coisa melhor do que essa palavra, que não existe, né? Coisa melhor do que a palavra de Deus, mas para essas pessoas que não crê direitinho, para ele é melhor o que Satanás oferece. Então, eles voltam para a legião do mal e abandonam a palavra que estava em seu coração e voltam a fazer o que não presta, né? Se desviam, né? É como o povo israelita desse tempo aí. Eles receberam a palavra de Deus,
a doutrina através da lei de Moisés, ficaram por um bom tempo, que é essa a passagem da pedra aí, da semente que caiu na pedra, né? Esse povo israelita e as outras tribos receberam a palavra de Deus, tinham instrução, colocaram ela em seu coração por um bom tempo, que é isso que Cristo está falando para esse povo israelita, para ver se eles saca e entendem o que aquele Cristo está falando para eles, né? Então eles tinham a palavra de Deus no seu coração, eles seguiam, faziam os rituais todo direitinho, né? Mas surgiu os falsos pastores de Satanás nessa época aí, criaram seus templos, seus deuses, seus ídolos, né? E o povo que era de Deus passaram para a legião do mal e foram acreditar nesses pastores daí da época, né? E lá em Isaías, Deus disse para ele: maldito o homem que confia no homem, né? Porque Deus está falando nisso. Porque deixaram de acreditar na palavra de Deus e foram acreditar na palavra do homem. E é isso que esse povo está aí, por isso que Deus envia seu filho para ele, para tentar resgatar através dessa nova doutrina, através desses novos milagres, porque eles viram muito milagre de Deus também na vida deles, dos pais deles, dos avós. Isso é contado de geração para geração, né? Eles sabem dessas coisas, só que eles não querem mais, porque estão indo na palavra dos homens, né? Dos falsos pastores dessa época aí, né? Como nos dias de hoje também. Essas igrejas dos ídolos, dos deuses aí, evoluíram para os dias de hoje, na sequência, né? E os ídolos daquele tempo de hoje se chama de santo, de santa, né? E os templos também têm nome de santa, tem nome de santo. E tudo isso é abominável a Deus. Por isso que vem essa batalha incessante da legião do bem contra a legião do mal, e a legião do mal contra, tentando tragar a legião do bem novamente, né? Até os dias de hoje, é isso que está, essa batalha está ainda, né, voraz nos dias de hoje. E a legião do mal criou religião e pôs muitas igrejas falsificadas, né, para enganar o povo, e o povo que não quer ler o evangelho de Deus, né, fica acreditando nesses falsos pastores dentro das falsas igrejas, né? E aí recebe a tentação e se desviam. É essa a parábola da semente que caiu na pedra, né? E a quem caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo, né, por diante são sufocados com os cuidados e riqueza, né? Porque tem muita gente ainda também que recebeu a palavra de Deus, mas como eles deram mais importância ao bem material, né, a sua riqueza, nos dias de hoje, muitos, né, só dão valor aos seus carros caros, né, seus apartamentos luxuosos, suas mansões, né, luxuosas, com trinca de porta feita de ouro, aquele negócio que tem da escada, né, que a pessoa coloca feito de ouro, né, o banco abarrotado de ouro. Então, o Deus desse povo são essas coisas. Ele não acredita em Deus, mas tem o poder dele na riqueza, né? Para ele, o dinheiro dele é o que salva ele, o que cura, e etc, né? Então, é isso que acontece. Os cuidados e riqueza, né, deleites da vida, e não dão fruto com perfeição, né? E a que caiu na boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conserva, coloca no seu coração, né? São pessoas honestas, pessoas boas que guardam a palavra de Deus, que está cheio de amor no seu coração. É aquela pessoa que ajuda seu próximo, ajuda seu irmão, dá de comer àquele que tem fome, de beber ao que tem sede, e veste aquele que está nu, e perdoa seu inimigo, né? E ainda ajuda seu inimigo, empresta sem esperar nenhuma paga. Esse é o que
recebe a boa, é o que tem a boa terra, né? E recebe, essa é a semente dele, né? O bom proceder, né? A honestidade, a perseverança, tudo isso. Ainda no capítulo 8 de Lucas, e o versículo é o 16, é outra parábola. A parábola da candeia, eu também li isso lá em Mateus, li lá em Marcos, vou ler aqui agora de novo, né? A parábola da candeia. E ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, porque se cobrir ela se apaga, ou põe debaixo da cama, né? Porque se botar debaixo da cama também pode a cama pegar fogo e também tampar a claridade da candeia, né? Mas põe no velador para que os que entram vejam a luz. Esse aqui, né? Porque não há coisa oculta, né? Não há coisa escondida para Deus. Você pode cavar um buraco no chão de 10, 20 metros e praticar uma coisa errada. Entrar, tampar e praticar sua coisa errada lá embaixo. Deus, de toda e qualquer maneira, está vendo a sua maldade, né? Então, é isso que quer dizer essa candeia. Porque não há coisa oculta que não haja, manifesta-se, nem escondida que não haja de saber-se e a vir à luz, e vir à tona, né? Você pode fazer, tá adulterando, né? Você está botando gaia no seu amigo, no seu vizinho, escondido, né? Você pensa que só é você que está sabendo, né? Só é você que está fazendo isso, mas Deus está vendo. Você pode se esconder onde você quiser, pode ocultar como você quiser, mas para Deus você não oculta, não esconde. Seja o que for, seja adulterando, seja enganando, seja roubando, seja matando, né? Seja se prostituindo, que vocês façam essas coisas todinha escondida, mas de Deus não será escondido. Quando for no dia do julgamento, você vai pagar por ter feito essas coisas, né? Porque para Deus nada é escondido, né? E vede, pois, como ouves, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, né? A qualquer que tiver o quê? Tiver a palavra de Deus, tiver a obediência à doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, tiver o amor puro, verdadeiro, seguindo todos esses mandamentos, além de você ser uma pessoa que pode ter as coisas, né? O que tiver lhe será dado, ainda assim você tendo muitas coisas, no último dia será dado, lhe será dado. O que é que lhe será dado? Será dado a vida eterna, a salvação, né? E a qualquer que não tiver, até o que parece ter, até o que parece ter, que está no pecado, parece ter alguma coisa que Satanás dá, né? Satanás dá que você vá se prostituir, vá roubar, se dá bem, mas você vai ter todas essas coisas, mas lhe será tirado. Tirado o quê? Vai ser tirado a sua vida eterna, a sua salvação, porque você está pecando, você está indo contra a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, né? É isso que quer dizer essa parábola. Agora, no capítulo 8 de Lucas, versículo 19, vai começar a relatar a respeito da família de Jesus, né? E foram ter com ele sua mãe, com Cristo, né, que ele estava pregando, com ele sua mãe e seus irmãos, né? E não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Porque aqui está a família de Jesus, né? A família de Jesus, porque ele tem irmãos, né? Como está relatado aqui, Cristo tem irmãos, Cristo também tem irmãs. Por quê? Porque ele tem. Porque José não transou com Maria antes que ela desse à luz seu filho Jesus Cristo, né? José não transou, só transou com Maria
depois que ela terminasse o resguardo de Jesus, que é o que está escrito lá em Mateus, né? Que diz assim: e José não conheceu Maria até ela dar à luz seu filho, que se chama Jesus Cristo. A palavra conheceu na Bíblia é fazer sexo, é transar, é fazer amor, fazer menino, né? Você também vai ver essa palavra lá em Gênesis 4, né? Gênesis capítulo 4, né? Você vai ver lá essa palavra conhecer, e está escrito lá. E tornou Adão conhecer Eva, porque Adão já conhecia, né? Já tinha tido filho com ela. E está dizendo assim, e tornou Adão conhecer Eva, e ela, né, ficou grávida e deu à luz a Sete, a Eno, né? Tudo isso, né? Então a palavra conhecer, lá em Gênesis e aqui em Mateus, onde José está esperando Maria dar à luz, a palavra conhecer é transar, é fazer amor, fazer sexo. Por isso que Jesus tem irmão e irmã, né? O idiota que diz que Maria não transou é um maluco, né? É um doido, não entende o que está escrito na Bíblia, né? Então, é isso que acontece. E foram lá fora que sua mãe e seus irmãos, né? E também suas irmãs, né? Porque os irmãos de Jesus não botavam muita fé nele, não acreditavam em Deus, não acreditavam em Cristo, né? E aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito então lá fora: tua mãe, teus irmãos que querem ver-te, né? Mas, respondendo Jesus, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são estes que estão aqui em minha frente, para quem eu estou pregando a palavra de Deus, né? Que ouve a palavra de Deus e a escutam, né? Esses são minha mãe, meus irmãos e irmãs, né? No versículo 22 do capítulo 8, Jesus apazigua a tempestade, né? E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram, e navegando eles, Jesus adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo, né? O vento veio muito forte, formou onda lá no lago, e estava enchendo o barco de água, e estava quase o barco querendo afundar, né? E chegando os discípulos a Jesus, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos, né? Perecemos, o barco vai afundar. E ele, levantando-se, respondeu: o vento e a fúria da água cessaram, e fez bonança. E disse-lhe: onde está a vossa fé, né? Porque lá em Mateus ele disse: se vocês tivessem fé, né? Nada disso vocês suportariam. E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: quem é este, né? Murmuravam: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem, né? Discípulo não era muito crente, estava com Jesus, mas não era muito crente. No capítulo 8 ainda de Lucas, e o versículo é o 26, o endemoniado gadareno, né? O endemoniado gadareno. E navegavam para a terra dos gadarenos, que está de frente da Galiléia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava
vestido, nem habitava em qualquer casa, mas em sepulcro ele vivia num cemitério, né? E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, né? O homem ele não estava em si, porque ele estava cheio de demônio, mas os demônios que estavam nele conhecia Jesus, porque já conviveram com ele lá no paraíso, sabia que Jesus é o Filho de Deus, né? Por isso prostrou-se, né? Prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus? Né? Os demônios dizendo: Filho de Deus Altíssimo. Ele conhece, né? Porque veio de lá. Quando se rebelou, foi expulso, né? Peço-te que não me atormentes, né? Ele sabe que Cristo tem poder, é o Filho de Deus, né? Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia há muito tempo que o arrebatava e guardava-no preso com grilhões, estava lá em Mateus, e cadeias, né? Mas quebrava tudo, quebrava os grilhões, quebrava as cadeias, ele tinha muita força, né? Era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? Perguntou ao espírito imundo, e ele disse: Legião, né? Porque tem a legião de Deus, né? Que é a legião do bem, e tem a legião de Satanás, que é a legião do mal, onde o povo vai servir a elas, né? Nesse tempo aí, também nos dias de hoje, né? São chamados de legiões. Nós somos da legião de Deus, né? Nós somos da legião do bem, né? Religião quem inventou foi a legião de Satanás para enganar o povo. Nós somos da legião. Nós somos soldados de Deus para combater a legião do mal, a legião de Satanás, né? Porque tinham entrado nele muitos demônios, por isso que chamava-se legião. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo, né? Os demônios disseram: ó, a gente já veio de um abismo, caímos aqui na terra, não manda nós para outro abismo, né? E andava ali pastando no monte uma manada de porcos, né? De muitos porcos. Rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe, né? E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no mar e afogou a todos. Afogou-se, morreu todos os porcos. Morreram afogados junto com espíritos imundos, né? E aquele que os guardava a manada, vendo o que acontecera, fugiram, né? Era muitos, mais de 2.000 porcos, né? Como está lá em Mateus. Era muito, e tinha muita gente, tinha uns caras tomando conta desses porcos, né? E fugiram lá quando viram essas coisas, os porcos se precipitando e morrendo afogados, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, anunciaram o que Jesus tinha feito, né? E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido, né? Que ele estava nu, vestiram ele, e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram o povo que vieram ver. E os que tinham visto contaram-lhes também como foram salvos aqueles endemoniados, né? E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estava possuído de grande temor, e entrando ele no barco, voltou, né? Mas lá em Mateus, Jesus foi expulso, né? Aqui eles pediram para que retirasse.
Mas lá em Mateus e Marcos expulsaram Jesus dessas terras aí, né? Expulsaram ele daí. Aqui está dizendo que pediram a ele que se retirasse, rogou que se retirasse, né? Mas lá em Mateus, o povo fizeram com que ele corresse de lá, né? Expulsaram ele. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe